Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, bem-vindos ao meu canal e hoje iremos falar sobre a fisiologia nervosa, os princípios básicos dessa fisiologia. Já deixe seu comentário, já curte meu vídeo, que tem muita coisa boa para ajudar você, estudante. Vamos lá! Primeiramente, nós temos que entender sobre o neurônio, que é a estrutura fundamental da fisiologia nervosa. O neurônio é composto por dendrito, que recebe a informação, corpo celular, que processa a informação, e axônio, que envia a informação. Além disso, nós temos a bainha de mielina, que ela aumenta a velocidade do impulso nervoso, e a bainha de mielina ela é produzida pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico e pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central. Além disso, nós temos os nódulos de Ranvier, que são os locais em que ocorre o potencial de ação, fazendo com que o impulso seja saltatório. Íons. Bem, o íon mais abundante intracelularmente é o potássio e extracelularmente é o sódio. Para ocorrer o impulso nervoso, primeiro nós temos aqui o estado de polarização. Com isso, os canais de sódio eles são abertos e com a abertura dos canais de sódio ocorre a despolarização, que é quando intracelularmente está mais positivo. Despolarizando a célula, ocorre o impulso nervoso. A terceira etapa é a repolarização, que é quando os canais de potássio se abrem e no caso os canais de sódio se fecham, os canais de potássio se abrem e sai potássio para fora da célula. A quarta etapa é a hiperpolarização, que é quando os canais de potássio demoram um pouco para se fechar e com isso sai mais potássio de dentro da célula em relação ao período de polarização. Então, na hiperpolarização, intracelularmente está mais negativo do que na polarização. Vamos lá, pessoal. Então, conceito importante aqui: potencial graduado. O que é isso? Potencial graduado é um estímulo que busca ser superior ao limiar. Como assim? Confira comigo aqui nas imagens. Primeiro, nós temos um estímulo axonal aqui no dendrito, que é o sódio. O sódio, ele faz aumentar aqui o nosso gráfico. Por quê? Como mostrei anteriormente, o sódio ele despolariza as células. E o menos 55 é o limiar. Só que conforme vai percorrendo o neurônio, essa estimulação ela é diminuída. E como vocês podem ver aqui, bem no final, ela está abaixo do limiar. Com isso, não ocorreu o potencial de ação. Então, o potencial graduado ele busca ser superior no limiar para ocorrer o potencial de ação. Que o potencial de ação ocorre bem no finalzinho, o potencial de ação ocorre no axônio. Na terceira imagem, nós temos que o estímulo foi muito superior e com o decorrer do tempo ele continuou acima do limiar. E com isso, estando acima do limiar, ocorreu o potencial de ação. Acho que ficou claro. Bem, aqui nós temos uma figura que demonstra como fazer o potencial graduado ficar acima do limiar e com isso ocorrer o potencial de ação, que é várias estimulações de vários axônios. No caso, esses axônios estão trazendo sódio para dentro do neurônio. Potencial de ação. Bem, o que é potencial de ação? É um impulso elétrico definitivo. Depois do potencial graduado, o potencial de ação ele é definitivo, ou seja, ele não perde força, ele só vai com o tempo, enquanto que o potencial graduado ele perde força com o tempo, que nem vocês perceberam com o decorrer do trajeto. Essa imagem eu já expliquei, e aqui está o gráfico. Vamos supor que aqui é menos 70, então menos 70 aqui é o estado de polarização. Com isso, abrem os canais de sódio, despolariza, e vai até mais 35 mais ou menos. Fecha os canais de sódio, abrem os canais de potássio, ocorre a repolarização. E os canais de potássio se demoram para fechar, ocorre a hiperpolarização, que no caso fica mais negativo do que a polarização. Aqui está, pessoal, o potencial de ação na célula neuronal
vista, ó, sua estrutura toda, percorrendo todo o seu axônio. E chegamos às sinapses. A sinapse é a transmissão da informação de um axônio pré-sináptico, que é esse aqui, para um dendrito pós-sináptico. E a sinapse ela ocorre na fenda sináptica, que é esse espaço. Ou seja, os neurônios eles não encostam. Então vamos ver como ela ocorre. Acompanhem comigo, pessoal. No número 1 aqui, chega o impulso nervoso. Chegando o impulso nervoso no botão do axônio, que é esse aqui, ocorre a abertura dos canais de cálcio, que é o número 2. Abrindo os canais de cálcio, eles ancoram a vesícula. Ancorando a vesícula, eles abrem a vesícula. E com isso, a parte 4 é a entrada dos neurotransmissores no receptor. O neurotransmissor é esse aqui. Chegando o neurotransmissor no receptor, abre-se um canal para o íon entrar no dendrito. Então vamos supor, pessoal, que esse neurotransmissor é acetilcolina. Chegando a acetilcolina no receptor, abre-se um canal para sódio e o sódio entra na célula. Só que, uma coisa importante, esse neurotransmissor não pode ficar aqui no receptor, porque senão ele dessensibiliza a célula e ele faz tetania na célula. Ou seja, tetania é quando ocorre contração muscular excessiva e é o patológico. E dessensibilização é quando o dendrito ele não consegue mais reconhecer o neurotransmissor. Com isso, para não ocorrer esses problemas, ocorre a reciclagem do neurotransmissor. No caso da acetilcolina, tem uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela faz ou o neurotransmissor voltar aqui para o botão axônico e ser encapsulado dentro das vesículas, ou o neurotransmissor ser degradado. Bem, pessoal, tipos de sinapse. Nós temos dois tipos principais, que são as sinapses químicas, que elas têm neurotransmissores, têm receptor, ocorrem na fenda sináptica. Elas são unidirecionais, ou seja, ocorrem só de uma direção, de cá para cá. E elas ocorrem predominantemente no músculo esquelético. Elas são mais lentas, porque leva todo um tempo até o neurotransmissor chegar no receptor, é mais demorada, só que ela tem maior plasticidade, ou seja, se por acaso tiver um dano neuronal, o neurônio consegue se regenerar. As sinapses do tipo elétrica, elas são menos comuns, elas utilizam junções gap ou junções comunicantes, que são essas junções em roxo. Elas são bidirecionais, ou seja, o impulso ocorre nas duas direções, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. E ela ocorre principalmente no músculo cardíaco, né, do coração. Além disso, elas são mais rápidas porque tem essa porta de acesso aqui, elas não precisam passar por um processo longo, que nem a sinapse química, só que elas têm menos plasticidade, ou seja, se por acaso ocorrer lesão, o neurônio não volta, ele não consegue voltar para fazer novas sinapses. Tipos de receptores, pessoal, vamos lá, pessoal, não desistam. Temos 4 tipos de receptores, que são os canais iônicos, que é quando o neurotransmissor se liga no receptor, com isso abre-se uma porta e entra os íons, né? Abre-se uma portinha e com isso faz sua função na célula. Nós temos o receptor acoplado à proteína G, que é quando o neurotransmissor se acopla ao receptor, com isso a proteína G ela ativa enzimas que levam segundos mensageiros para a célula e também ela ativa o canal iônico. Ela abre a portinha do canal iônico e com isso o íon chega na célula e faz a função. O terceiro tipo são receptores ligados às enzimas ou quinases, que aqui o neurotransmissor se liga ao receptor, o receptor ativa a enzima e a enzima faz a função. E o quarto tipo de receptor são os receptores nucleares ou intracelulares, que é quando ele está dentro da célula. Então aqui o receptor ele se liga no receptor intracelular e o receptor faz a sua função. Vamos lá então? Ação muscular. Aqui nós temos a imagem de um músculo e essa barra azul é a actina, a barra vermelha é a miosina e toda essa estrutura aqui ó, é o sarcômero.
Com isso, nessa segunda imagem, aparece o músculo contraído e na contração muscular, as barras de actina se aproximam das barras de miosina. Vamos ver então, pessoal, a fisiologia da contração muscular, como ela ocorre. Bem, aqui nós temos o processo normal, né, que é quando o impulso chega no botão axonal, ele abre os canais de cálcio ancoram as vesículas liberam os neurotransmissores se ligam ao seu receptor, abrem um canal, a portinha do íon, para o íon passar, né, abre um canal iônico. O canal iônico na parte 2 aqui, ele despolariza a célula com a entrada de sódio. E aqui é importante, após despolarizar a célula, ocorre a abertura dos canais do retículo sarcoplasmático. Com isso, o cálcio sai do retículo e o cálcio se liga à troponina, que é essa bolinha amarela. A troponina ela retira a tropomiosina, que é o filamento azul, que vocês podem ver, da actina. Com a tropomiosina sendo retirada da actina, ocorre que a cabeça da miosina ela se liga à actina e com isso ocorre a contração muscular. Então a miosina puxa a actina. Após a contração muscular tem a fase de relaxamento, que é quando o cálcio sai da troponina, a tropomiosina volta ao seu estado normal e o cálcio vai para o retículo sarcoplasmático. E a cabeça da miosina ela é desligada, né, da actina. Bem, então vamos ver como é que é a fisiologia do potencial de ação no músculo esquelético e no músculo cardíaco. Bem, no músculo esquelético, vocês podem ver essa linha vermelha aqui, ó, ela se refere a potencial de ação. E essa linha azul, ela se refere à contração muscular. Vocês podem ver que que o potencial de ação ele é muito fraco, ele é muito curtinho. Então, o potencial de ação mais curto. E com esse potencial de ação curto, ele não consegue manter a contração muscular. Com isso, tem que haver vários potenciais de ação para manter essa contração. Porque se ocorrer só um potencial de ação, a contração ela não é mantida. E esse espaçamento em amarelo que vocês estão vendo é chamado de período refratário. Ou seja, no músculo esquelético, o período refratário é menor. Ou seja, o potencial de ação é mais curto. Nessa segunda imagem, vocês podem ver essa linha aqui em azul, esse gráfico em azul, ele indica esse potencial de ação aqui. Ou seja, quanto mais potencial de ação, quanto o potencial de ação vai subindo até uma tensão máxima no gráfico, mais a contração muscular ela consegue ser mantida. E o somatório de potencial de ação é chamado de contração tetânica, que a contração tetânica ela é fisiológica, diferente da tetania, que é patológica. Vamos então, pessoal, a última parte do slide. Vamos para o potencial de ação no músculo cardíaco. Como vocês podem ver, no músculo cardíaco, o período refratário é maior do que no músculo esquelético. Então, o potencial de ação ele consegue acompanhar a contração muscular, porque o período refratário é maior. E o que isso significa? Que apenas um potencial de ação consegue manter uma contração muscular, ou seja, não tem contração tetânica no músculo cardíaco, porque, como vocês podem ver, o potencial de ação, ele consegue manter a contração muscular e tem um período refratário maior, como disse anteriormente. Bem, pessoal, é isso. Referências, muito obrigado. Curte, compartilhe, comenta o vídeo se você gostou, se você não gostou. Dê dicas para próximos vídeos do canal. Eu não vou fazer só vídeos nesse sentido, fazer vídeos de outras coisas, não vai ser só videoaulas, né? Enfim, espero que tenham gostado. Tenham um ótimo ano novo. Até mais.